Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o professor Vitor Valente e esse é um programa mais informal da Liter. Um espaço para a gente refletir, para conversar, para pensar sobre as coisas que a gente gosta, mas de uma outra maneira. Então, prepara o seu café e vamos começar. O que uma música do Gilberto Gil tem a ver com Luís de Camões, poeta lá do século XVI? Vem que eu te conto. No primeiro episódio dessa série, que fala da música Princípia, lá do Emicida, lembra? Eu sugeri uma música do Gil, a canção O Eterno Deus Mudança. E depois, batendo um papo sobre esse episódio, me bateu uma vontade danada de parar e falar um pouquinho dessa música, rapaz, porque ela tem tanta coisa bacana. Então, para começo de conversa, se você não conhece a música, vai lá, conhece, ouve. É uma canção de 89 e tem uma pegada meio disco, meio funk, é uma música dançante. E na verdade, o Gil recebeu a melodia para colocar a letra, não é uma música toda dele, uma parceria com Celso Fonseca. E aí o Gil estava lá, fazendo o que ele faz muito bem, e quando colocou o refrão da música, olha só que doido, ele percebeu que ali tinha um duplo sentido. Sim, é isso mesmo, foi totalmente sem querer. Ele colocou a letra e, em função da entonação exigida pela melodia, o substantivo mudança foi quebrado em mu-dança, nome mais ação. Ele olhou, gostou e decidiu aproveitar, porque Gil é Gil, né? A partir daí, dessa percepção do duplo sentido, tudo foi pensado partindo dessa relação de um Deus que, sendo o avatar da mudança, da transformação, é também um Deus que se move, um Deus que dança. O que, aliás, é uma baita de uma contraposição à ideia geral que se faz do Deus cristão, né? Sentado em um trono, parado e tal. E perceba, esse Deus da música, do Gil, ele não é só um Deus que dança, mas é um Deus que dança pela eternidade. Afinal, ele é o eterno Deus. E se você parar para pensar, isso gera um paradoxo bem interessante. Para esse Deus, a única constante é a transformação. A única coisa que não muda nunca é o fato de que ele se move, se transforma o tempo todo. Maneiro, né? E como essa divindade é a personificação da fluidez, isso também se dá na canção no que se refere ao gênero, porque no primeiro verso, lá do refrão, ele é masculino, tanto que tem um artigo o eterno Deus mudança. Mas depois, em seguida, há uma transição para o feminino, sempre dentro do duplo sentido ali proposto pela música, né? A hora da mudança, o que torna essa música ainda mais legal. Cara, porque para pensar, se a gente está diante de uma força transformadora por excelência, essa transformação só faz sentido pleno se operar em todas as dimensões possíveis. Aliás, essa ideia da fluidez de gênero está associada ao sagrado, ao divino, não é uma invenção do Gil. Já o Platão, ao tentar explicar a origem humana, recorria justamente a seres andrógenos. Um dos avatares de Shiva, divindade hindu, é metade homem e metade mulher, e na Índia, indivíduos identificados como Hijra, e eu espero ter falado certo, que são transexuais, são vistos como pessoas tocadas pelos deuses. E por isso são sinônimos de boa sorte, recebendo inclusive convites para casamento, para nascimento, tudo que é festa que você puder imaginar. Bem diferente da visão social ainda tão pejorativa que vigora por aqui, né? Mas eu falei para você que esse papo ia dar no Camões, não foi? Então, um dos temas que esse cara, que é visto por muita gente boa como o maior poeta em língua portuguesa de todos os tempos, um dos temas que mais o angustiavam era justamente o tema das mudanças constantes. O Camões, ele era visto como um maneirista. Dá pra gente explicar isso de forma bastante simples, como um sujeito que lidava muito mal com a ideia de desequilíbrio. O Camões é um homem racional, filho do pensamento clássico. Por isso, o imprevisível era sempre um problema para ele, levava ao sofrimento, meio alma de virginiano, sabe? Para ele, as mudanças não eram em si um problema, não entenda assim, mas tão somente a ordem natural das coisas. Tem um famoso poema dele, aliás, cujo primeiro verso eu tenho até tatuado no braço, que diz: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto por mudança, tomando sempre novas qualidades, percebe? Nesse ponto, ele e o Gil dão a mão, eles concordam. A mudança para os dois é um imperativo, independe da nossa vontade ou da nossa aceitação.
Cabe a cada um de nós aceitar essa condição da existência, porque a outra opção é sofrer. No caso do Camões, as mudanças da natureza eram vistas por ele como agradáveis porque eram previsíveis. Ao dia sempre se seguia a noite, depois da primavera seria o verão, então outono, então inverno. É mais fácil aceitar a mudança previsível porque ela passa a ideia equivocada de que a gente tem algum controle sobre isso. O drama para ele, e acho que talvez para a gente, eram as mudanças imprevisíveis. Aquelas que desorganizam a nossa vida, acabam com o planejamento da gente, com a nossa planilhazinha de Excel. E, em alguma medida, a dificuldade em lidar com a dinamicidade das coisas é só a gente relutando a entender que não tem controle sobre quase nada na vida. O que não precisa obrigatoriamente significar conformismo. Pelo contrário, é preciso encarar a realidade se a gente quer agir sobre ela. E a realidade é que tudo muda o tempo todo no mundo. E eu não citei aqui esse verso do Lulu Santos por acaso não. É que essa música, a Como uma Onda, ela é uma síntese perfeita desse nosso papo de hoje. Aceitar a inevitabilidade da mudança é aceitar que a gente é pequeno e, mais que isso, que a gente é passageiro. Mas que a beleza da nossa humanidade, ela reside justamente nisso. Do que a gente pode fazer dentro desse intervalo que a gente chama de vida. Os heróis gregos, por exemplo, não se preocupavam em viver muito, porque muito ou pouco, toda a vida é breve. O que realmente movia esse pessoal era o desejo pela eternidade das suas realizações. Ulisses, o herói, morre. As histórias de Ulisses ficam. E se há mesmo tanta vida lá fora, ainda que aqui dentro seja sempre como uma onda no mar, é sempre melhor não fingir nem mentir para si mesmo. Um abraço para você, fica bem e até a próxima. Esse foi o podcast da Litera, disponível nos aplicativos YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, Castbox, entre outros, nos quais você consegue seguir a gente e não perder nenhum novo episódio. E aí, gostou do conteúdo? Conta pra gente em nossas redes sociais. Eu sou o professor Vitor Valente, diretor da Litera, e até o próximo episódio.